A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer ter você novamente aqui em mais uma de nossas aulas. Estamos hoje na lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Online. E você é sempre bem-vindo a assistir, a compartilhar com seus amigos as lições semanais das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos aqui da cidade de Coxilha, no Rio Grande do Sul, ministrando aos alunos daqui e também das nossas congregações em vários no interior, em outros municípios aqui de Vila Lângaro. Este é o projeto de alcançar o máximo de pessoas com a palavra de Deus. E também você que está aí, quem sabe, longe da nossa cidade, digite aí nos comentários de que cidade você é, e eu ficarei muito feliz em saber da sua audiência e da sua presença para estudarmos a palavra de Deus. A lição de hoje é a missão da Igreja de Cristo. E o texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Percebam que eu estou com uma lanterninha vermelha aí na tela, mostrando aonde eu estou fazendo a oração. Fazendo a oração, sempre é bom orar, né? Fazendo a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bom, muito bem, vamos adiante. A leitura bíblica em classe, tu podes fazer em sua casa, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Muito bem, seguindo aqui então nosso comentário, entrando no nosso comentário. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Não esqueça aí de assinar, se inscrever no nosso canal e também compartilhar. É importante que você faça isso para outras pessoas serem atendidas pela palavra de Deus. Vamos lá, nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão, deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande comissão neste mundo. É verdade, a missão da igreja é levar esta poderosa palavra. Nós, como igreja, somos eleitos para a grande comissão de levar a mensagem do Evangelho
a todos quantos carecem dela. No ponto de número 1, temos aqui pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Após ressuscitado o Senhor Jesus, comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisso, traduzido como pregar, clamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. Então, como já temos lido aqui no nosso comentário, eu quero salientar aqui o verbo grego kerisso, que significa pregar, proclamar. Kerisso é um pouco diferente de didasco. Didasco quer dizer ensinar, é um professor. Agora, kerisso é pregar com mais veemência, como um arauto. É aquela pregação mais pentecostal, mais convincente, mais fervorosa, que é uma oratória. É quando o orador ele se posiciona no sentido de proclamar algo. No nosso caso, no meio religioso, é proclamar a palavra de Deus. Isso podia e pode ser usado em outro contexto. Vemos os políticos, por exemplo, os discursos políticos é um querisso. Também entra o verbo grego querisso. Só que eles falam de suas propostas, de seus projetos, porém, a pregação da palavra, ela tem o intuito de introduzir o Evangelho, a proposta do Senhor Jesus para aqueles que creem, aqueles que querem abraçar esta palavra. Então vamos adiante a nossa leitura. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e Jesus Cristo quando começou a pregar. É isso mesmo, né? Querisso no intuito de uma forma mais eloquente, convencer, pelo fervor, pela veemência, as pessoas de algo. No caso de João Batista, no caso de Jesus, no meu e no teu, quando pregamos, queremos que as pessoas se aproximem de Deus e da palavra. Objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Jesus Cristo. Muito bem, nós temos aqui então mais um verbo, e esse verbo agora
é o verbo evangelizo, que significa boas novas, pregar boas novas. Evangelizo, verbo grego, 54 vezes no Novo Testamento, que daí se origina a palavra evangelho, evangelizar, evangélico, ou seja, é aquele que traz uma boa notícia. E qual que é a boa notícia que nós trazemos? É a boa notícia do Senhor Jesus, da salvação, é a boa notícia de que ele morreu na cruz para salvar o mais vil pecador. Então, nós temos uma boa notícia para esse mundo que perece. Nós temos uma boa notícia para o mundo que está sem Deus. No subtópico 3 está escrito: discipulando os convertidos, pregar e proclamar. É levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, grego matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão, abre aspas, e de ensinar todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada, abre aspas, crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Veja que coisa linda. O que, na verdade, Jesus estava dizendo é: ide e discipulai. Significa dizer que a proposta de Jesus é, primeiro, que nós vamos até o perdido, até o doente, até o caído, o marginalizado. Nós precisamos ir, fazer missões, ir pregar, ir introduzir a palavra. E na sequência desse ir está o discipular. E discipular é ensinar, é doutrinar, é explicar, é fazer com que a pessoa entenda. E aí entra o estudo da palavra. Então tem muita gente que às vezes está na igreja, ele crê, mas não é um discípulo. Crê no Senhor Jesus, mas não vive o evangelho, não houve uma conversão genuína e não se converteu porque não entendeu. Porque eu acredito que quem entende bem o evangelho não se desvia dele. Tópico 2. Adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar.
o apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, queridos, nós precisamos apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo. E isso é latreia, ou seja, é adorar. Eu estou grifando de vermelho aí na tela para que fique mais claro essas palavras. Então, é nesse sentido que cultuamos a Deus. O culto, ele envolve um sacrifício. No Antigo Testamento, era o animal ser sacrificado. Hoje, é claro que Jesus, ele foi o cumprimento cabal, profético do que aquele animal representava no Antigo Testamento. Todavia, havia um sacrifício. Parte do adorador, porque ele entregava um animal, ele via o animal morrendo, isso era um sacrifício. Agora, queridos, quando vamos ao culto, envolve um sacrifício. Você liga o teu carro, você gasta a tua gasolina, você toma o teu banho, troca a tua roupa, outros vão a pé, outros vão de moto, vão de bicicleta, pessoas que fazem 10, 15, 20 quilômetros para ir num culto, tem. Você sacrifica teu tempo, sacrifica teu conforto, sai de tua casa, sacrifica alguma coisa para estar na casa de Deus. Então, o culto, ele envolve um sacrifício. Orar é um sacrifício, não é fácil orar. Não é fácil ficar 30, 40, 1 horas, 2, 3 orando. Quem diz que é fácil é porque não ora. Que quem ora sabe que não é fácil. É um sacrifício. Estudar a palavra por horas é um sacrifício. Então, ir mais do que uma vez na semana na igreja é um sacrifício. Mas é isso, culto é isso. É isso, isso, isso. Isso que Deus quer. Isso que Deus pede. Ele sacrificou muito mais. Na realidade, sacrificamos é pouco. Vamos lá. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. Então, olha só, uma paradinha aqui para fazer esse comentário. Palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, construir, seja um crescimento espiritual. Quando se prega a palavra, nós estamos edificando vidas. Você que frequenta a igreja, tua vida está sendo edificada, tua família está sendo edificada, tua fé, tuas emoções. Estar ouvindo a palavra de Deus é passar por uma construção espiritual, uma reforma espiritual na sua vida que vai refletir em todas as áreas da tua vida. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha.
E no segundo sentido, em Efésios 4:12, nessa última referência, o apóstolo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais: trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Ficou bem claro que na leitura que o trabalho que envolve a pregação, a adoração, é edificar a igreja. Não adianta eu ser edificado. Claro que no meu estudo pessoal, particular, se eu ler a palavra, serei edificado. Se eu dobrar o joelho aqui no meu escritório e orar, eu serei edificado. Se eu ouvir hinos no carro dentro da minha casa, eu serei edificado. Mas não adianta eu somente me edificar, eu preciso edificar os outros. E pessoas muitas vezes não terão tempo para isso, e o tempo é dentro da igreja, dentro do templo. Ali a pessoa ouve a palavra, ouve os louvores e é edificada. Vamos adiante. Aqui no tópico 3. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Segura aí que já estamos quase. Entramos no começo do fim. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, uma igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Verdade, palavra grega koinonia, que quer dizer, em suma, comunhão. Comunhão. Sentido de participar, comungar. Aqui diz o comentário que não tem como viver isolado. Hoje tem pessoas desigrejadas que congregam em casa, mas não existe isso. Eu não sou uma ilha, eu não posso viver em isolamento. O cristão precisa ter um pastor, precisa estar junto dos demais, tomar a Santa Ceia, estar presente com os irmãos na igreja, comungar, participar das lutas, das provas e das alegrias. Então, isso é comunhão. Então, não existe servir a Deus em casa. Não. Você precisa participar dos cultos, estar em comunhão, tomar a Santa Ceia. Para quem já é batizado, é claro. Unidade e fraternidade. A Igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou para uma união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da Igreja odierna, ou seja, de hoje, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo,
Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. É isso aí. Não podemos viver divididos, fragmentados. A igreja não é uma colcha de retalhos. O corpo de Jesus não está dividido, o braço está lá, a perna está lá, não. Somos um só corpo e precisamos estar unidos. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneu possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, versículo 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Então, queridos, a obra social faz parte da igreja. É socorrer os carentes, levando pão, levando cesta básica, levando uma palavra de conforto, um casaco, um cobertor, uma ajuda de remédios, quem sabe. Agora, não adianta fazer só a obra social e deixar a pessoa vazia de Deus. Então, a obra social faz parte, ela é um braço da pregação. É uma manifestação de caridade, de amor ao ser humano. E a igreja também tem essa missão, de ajudar os mais carentes. Conclusão, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. O sal, ele preserva a carne para que ela não apodreça. Assim a Igreja está preservando esse mundo. E a luz dissipa com as trevas. A Igreja é luz. Você e eu somos luz. Como sal, ele salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, fazer discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. É isso aí, queridos. Obrigado por ficar até aqui conosco. Somos sal e luz. Este é o propósito da igreja, levar a mensagem do Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, este que cura, salva e liberta, e batiza com o Espírito Santo. E breve vai voltar para arrebatar a sua igreja, para que a mesma entre no céu de glória. Deus abençoe a tua vida, ore, jejue, leia a Bíblia, frequente a igreja, faça discípulos, evangelize, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Eu convido você para semana próxima, vamos estar postando aqui no canal a lição 6.
Igreja, organismo e organização. Não perca, será um grande estudo. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.